Perfeito. Sobre o que vamos falar hoje? Big Five. Eu já comentei sobre o Big Five aqui algumas vezes. É uma teoria que eu realmente me interesso, pela qual eu realmente me interesso muito. Eu acho muito interessante. E aí hoje eu vou tentar dar uma esmiuçada um pouquinho melhor nela. Não sei se tá dando pra ouvir, mas tá tendo uma pequena obra aqui em cima, então se estiver dando pra ouvir, tenta abstrair. Mas então, perfeito. Primeiro eu quero começar falando, em relação ao Big Five, sobre a origem desse modelo. Então, há outros modelos que são anteriores ao Big Five, que tentaram sintetizar, tentaram buscar fundamentalmente os traços de personalidade humana. E em algum momento, esses modelos eles foram substituídos, ou eles foram... Houve o que a gente poderia falar, talvez, de uma evolução, de um progresso desses modelos. E aí chegou-se ao Big Five, que seria supostamente o final dessa evolução. Há, inclusive, ainda o Hexacle, que seria, tipo, depois do Big Five. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também mais pra frente. Mas, como que esse modelo, como que o Big Five surgiu? Eu vi essa história dessa origem num vídeo do Jordan Peterson, e ele falou sobre o Big Five. Foi como eu, inclusive, conheci essa teoria. Eu vou, inclusive, colocar aqui embaixo pra vocês assistirem, é bem legal. Na época eu tinha assistido esse vídeo, tipo assim, 4 vezes, tá ligado? É um vídeo de 40 minutos, eu achava muito interessante. Perfeito, assim, como que eles chegaram ao Big Five? Eles pegaram todos os adjetivos da língua inglesa, ou pelo menos os mais usados, enfim, e aí eles colocaram para que as pessoas associassem eles. Então, sempre que uma pessoa era, por exemplo, energética, ela também tendia a ser feliz. E aqui eu tô usando o traço da extroversão. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre. Então, sempre que uma pessoa tendia a ter muita ansiedade, ela também tendia a sentir mais medo em situações comuns. Enfim, eles foram percebendo que esses adjetivos, eles não aconteciam de forma aleatória, que muitos deles previam, tipo, se uma pessoa tendia a ser algo, ela também tenderia a ser uma outra coisa. E a partir disso, chegou-se a 5, supostamente, traços fundamentais de personalidade. E esses traços, eles seriam geneticamente determinados. E por isso, eles tenderiam a uma estabilidade ao longo da vida. Há uma pequena variação na adolescência, por exemplo, na qual o neuroticismo das pessoas aumenta, enfim. Mas eles tendem a ser bem estáveis ao longo da vida. E é daí que vem a força da teoria. Na medida em que, de fato, e eu acredito na teoria, então eu vou falar de uma forma extremamente parcial, é uma teoria que eu gosto muito. Mas, se você perceber, assim, as pessoas elas tendem a se manter nesses traços, quando você passa a analisar as pessoas a partir dessa teoria. Então, assim, quais seriam esses 5 traços geneticamente determinados e supostamente fundamentais? Eles seriam a extroversão, a abertura à experiência, a diligência, a amabilidade e o neuroticismo. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses traços. Vou aprofundar um pouquinho. A extroversão, inclusive extroversão e introversão, eu acho que é o traço mais famoso, assim. Inclusive, acho que Freud já trouxe essa diferenciação muito lá atrás, não tenho certeza, mas eu acho que ele trouxe. E aí a extroversão e a introversão seria aquela questão da energia social, a pessoa que fica mais energética quando ela convive com outros, ou menos energética quando ela o faz. E aí as consequências disso, não consequências, mas há outras características também, como a pessoa de extroversão alta, ela tende a sentir mais emoções positivas. Então, não necessariamente a pessoa de extroversão mais baixa, a pessoa introvertida, ela vai ser mais infeliz. Não. Ela
possivelmente vai sentir menos emoções positivas, ela vai sentir menos entusiasmo, efusividade, etc. Inclusive, eu tenho, tipo, isso também não tem relação com habilidade social, é muito importante falar isso. Tenho um amigo extremamente socialmente hábil, e ele simplesmente, às vezes, não quer sair de casa, cara. Tipo, ele não gosta de rolê com muita gente. Tipo, ele é um caso típico e paradigmático de extroversão muito baixa. Eu acho muito interessante. Então, também é importante diferenciar a extroversão baixa de habilidade social. Às vezes, isso é um pouco confundido. Uma pessoa ela pode ser muito hábil socialmente, mas ter uma extroversão muito baixa. E aí, um outro aspecto disso é que ela vai ser menos dependente das pessoas. Porque a extroversão alta, a pessoa de extroversão muito alta, é uma pessoa que gosta de estar sempre rodeada de amigos, de pessoas. E a pessoa de extroversão mais baixa, ela muitas vezes vai preferir ficar sozinha na dela, em casa. Agora tem esse termo comum que é recarregando a energia social. Então, enfim, são aspectos desse traço. O segundo aspecto que eu vou falar aqui é o da abertura à experiência. Esse aspecto, ele seria, assim, uma pessoa que está mais disposta a conhecer experiências novas. Uma outra... E aí eu não tenho... Assim, isso é uma questão um pouco... Assim... Que eu tendo a analisar dessa forma, mas eu não tenho certeza se de fato é assim que metodologicamente foi apresentado. Mas eu sinto que talvez haja uma perspectiva um pouco... um pensamento um pouco mais divergente, assim, em abertura à experiência muito alta. Mas, assim, o conceito, que eu acho que vale a pena falar, seria associado a uma busca por assuntos intelectualmente demandantes. Estaria também muito associado a uma abertura à experiência alta. Então, e isso não tá relacionado à pessoa não conseguir entender. Por exemplo, uma amiga minha, ela entende as coisas, isso estaria associado um pouco mais ao QI, né, a inteligência, a capacidade de aprendizado, mas ela não tem muito interesse em assuntos intelectualmente demandantes. Tipo, no Instagram dela, ela não vai ficar vendo, sei lá, sobre teorias e etc. Então, aqui tá muito associado ao interesse, não à capacidade. Essa diferenciação é muito importante também. E aí, o pensamento divergente, eu acho que também tá um pouco presente, me parece. E de fato, essa é uma abertura a viver experiências e situações diferentes e novas. Beleza, diligência seria aquele traço associado a uma... a você fazer fazer o que precisa ser feito. Seria conscienciosidade. Seria você se dedicar aos projetos aos quais você pensa que precisa se dedicar. E seria uma organização também. Talvez funções executivas, eu acho que estão muito associadas à diligência alta. Seria uma pergunta clássica de diligência o seu quarto é organizado? Porque seria algo que você não tem muito interesse em fazer, mas que às vezes, tipo assim, o quarto desorganizado te incomoda. E esse incômodo tá associado a emoções positivas versus negativas, que eu vou falar ao fim disso, depois repetir um pouco dos traços, associar um pouco aos traços que eu tô falando. Então, a amabilidade seria o traço associado a um desconforto em conflito. Então, supostamente, haveria uma determinação genética a isso. Quando você briga com uma pessoa que você gosta muito, isso te causa um desconforto absoluto, você não tá nem aí, ou você fica meio balançado, mas tipo, consegue lidar tranquilo. Isso estaria muito associado a essa amabilidade. E aqui há uma questão um pouco de sexo masculino e feminino, que as mulheres tenderiam a ter uma amabilidade mais alta. Isso não quer dizer que homens não possam ter amabilidade alta, mas que a tendência em termos estatísticos seria de que a amabilidade feminina seria maior. E o neuroticismo também, inclusive. E aí o neuroticismo, por fim, seria o traço associado a emoções negativas. Seria a tendência
da pessoa sentir ansiedade, medo, desconforto. E isso... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das emoções positivas e negativas. Essa diferenciação, eu acho que ela é um pouco mais... Ela se apresenta como um pouco mais didática e de organização da teoria do que necessariamente empírica e fundamental. Mas eu achei muito interessante quando me passaram essa perspectiva. Que haveria basicamente esses 5 traços geneticamente determinados, eles seriam basicamente a tendência emocional da pessoa. Se você perceber, há uma relação muito grande entre os traços e emoção. E, assim, seres humanos, nós somos extremamente emocionais, apesar de nós termos um córtex pré-frontal extremamente desenvolvido e capaz, muitas das dos nossos comportamentos são emocionalmente direcionados. A gente pode parar isso pelo córtex pré-frontal, mas há essa tendência emocional geneticamente determinada. E aí haveria os traços de emoções positivas e os traços de emoções negativas. E eu acho muito útil a gente entender a teoria a partir disso. Então, a extroversão e a abertura à experiência, elas seriam traços de emoções positivas. Seria a tendência da pessoa a gostar muito de estar perto de pessoas. Eu acho que alimentação e exercício também está muito associado à extroversão. Então, você gostar muito de se exercitar, de comer, você comer e ficar, caraca, isso aqui tá muito gostoso. Abertura à experiência também, seria você gostar muito de assuntos intelectualmente demandantes, isso te energizar e te animar extremamente, seria uma perspectiva da abertura à experiência. As emoções negativas, por sua vez, seriam, por exemplo, a diligência não é você gostar muito de arrumar o seu quarto. Isso já poderia ser extroversão, por exemplo. Você arruma o seu quarto porque o quarto organizado te deixa incomodado. Isso seria uma diligência muito alta. Muito interessante. A amabilidade também, você se sente muito desconfortável quando uma pessoa tá brigada com você, isso te causa um desconforto, isso te causa emoções negativas. E o neuroticismo é fundamentalmente as emoções negativas para além da diligência e da amabilidade, basicamente. Então é interessante analisar a partir disso. Então, se você não gosta de ficar brigado com ninguém, porque você acha que as pessoas elas não devem ficar brigadas e você se sente muito bem conversando, isso não seria muito uma amabilidade, porque a amabilidade seria um desconforto muito grande nesse conflito. Haveria também uma relação aqui com crenças, porque pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. Então há assim, primeiro, assim, precisa se analisar primeiro os pensamentos específicos para conseguir enquadrar nos traços, assim. É possível que um mesmo comportamento ele venha de emoções diferentes e, portanto, traços diferentes. Cara, é uma teoria muito interessante, eu sou muito fã dessa teoria. Perfeito. Aqui eu botei pra falar que a estabilidade ao longo da vida, que eu já falei. E eu trouxe também o Hexacle, que seria uma teoria que veio depois do Big Five e que ela mantém a maior parte da teoria do Big Five, mas ela diferencia, ela faz uma pequena diferenciação. No Big Five há o traço da amabilidade. No Hexacle, esse traço da amabilidade, ele é... Há o traço da amabilidade e também há o traço da humildade e honestidade. Então a amabilidade ela é meio que dividida em amabilidade e humildade e honestidade. E aqui é uma relação muito grande com a tríade do mal, que seria aquela tríade do narcisismo, psicopatia, que não se chama psicopatia hoje em dia mais, e tem mais um, maquiavelismo. Então aqui essas três condições, essas três condições mesmo, elas teriam uma humildade e honestidade muito baixa. E aí seria de fato a tendência
a uma desonestidade, a um sentimento de superioridade, de que você merece mais do que as outras pessoas, e a consequência disso seria uma manipulação, etc., que são clássicos dessa tríade do mal. Por fim, o que eu quero falar, que eu acho que é, assim, qual que é a utilidade dessa teoria? Por que eu gosto particularmente tanto dessa teoria? Assim, eu acho essa teoria muito útil em dois sentidos. No sentido de pertencimento e aceitação e no sentido de lidar com as diferenças. Como assim? Em relação ao pertencimento e à aceitação, eu particularmente sou neurodivergente, no sentido de que a minha psique, ela não é... Ela sai da regra. E aí, a consequência disso é que você se apresenta e você vê o mundo, enfim, de formas um pouco divergentes mesmo, e não coadunantes com a visão comum. E isso pode gerar sentimentos de tem muitas pessoas que se sentem até meio mal, assim, porque se acham muito esquisitas e etc. Mas para além disso, que seria esse aspecto da aceitação que eu coloquei, mas para além disso, eu acho que pode explicar muita coisa para pessoas neurodivergentes. Então, tipo, é por isso que, tipo, eu acho que pode vir a explicar muita coisa e te enquadrar, te fazer pertencer a algo, mesmo que esse algo seja uma teoria. Mas assim, há outras pessoas que também são neurodivergentes nesse sentido. Só é incomum, por isso que é uma neurodivergência e não uma normalidade, né? Por outro lado, eu acho também muito, muito legal, e tá muito associado a essa questão do pertencimento, que é ajudar a lidar com pessoas muito diferentes de você. Por exemplo, uma amiga minha, ela falou, tipo, Jana, eu não consigo entender o comportamento X. Ele não entra na minha cabeça. E, tipo, eu, inclusive, assim, eu também passei por esse momento na minha vida que eu ficava, tipo assim, cara, como assim? Como isso é possível? Tipo, é possível, porque as pessoas são diferentes e há, inclusive, supostamente, de acordo com o Big Five, há uma teoria, há um aspecto genético nessa diferença. E, assim, eu acho que enquadrar numa teoria dá uma teoria que supostamente tem um embasamento empírico forte, daria facilitaria essa possível aceitação essa minha amiga que falou assim, cara, eu não consigo entender. E eu fiquei tipo assim, cara, é isso, tá ligado? Tipo, essa pessoa tem um traço X muito baixo. E é isso, ou muito alto. Tipo, então, eu acho que pode ajudar e para além de aceitar, o lidar também é muito importante. Então, por exemplo, uma vez eu fui num bar com, na época, um amigo que é muito ligado também à teoria do Big Five. E aí, tipo, a gente tava conversando com algumas amigas minhas. E aí, tipo, eu queria muito ficar num papo muito teórico. E aí ele só chegou pra mim e falou assim, cara, elas têm abertura à experiência baixa. Tipo, muda de assunto, tá ligado? Elas não querem saber. E aí, pra mim, tipo assim, explodiu a minha mente. Eu falei, mano, é óbvio que tá ligado? Tipo, eu achava muito interessante, mas, tipo, elas até poderiam se interessar por 2 minutos, mas elas não iam querer super saber da teoria. Porque, tipo, geneticamente elas não têm esse interesse, tá ligado? Então, essa aplicação da teoria do Big Five, eu acho ela de extrema utilidade. E, assim, me fez, de fato, ver as relações sociais de uma outra forma. Eu, naturalmente, já não ficava falando de teorias no bar, porque as pessoas não gostam de saber. E isso é um pouco senso comum. Mas isso me fez entender as coisas a partir da teoria. E aí mudou um pouco a minha perspectiva, na medida em que não é todo mundo que não gosta de saber. São pessoas de abertura à experiência média a baixa. Que assim, que a maioria das pessoas vai ter ali os traços tipo, na média, assim. Então,
sei lá, eu acho que tem uma utilidade muito grande num sentido de pertencimento, de aceitação e também num sentido de aplicação prática da teoria para você conseguir lidar com pessoas que são muito diferentes de você. Bom, por hoje foi isso. Eu falei um pouquinho sobre a teoria do Big Five, que é uma teoria que me é particularmente muito interessante, eu sou muito fã dessa teoria. É uma teoria que supostamente teria um embasamento empírico e, não sei, eu falaria linguístico por causa daquela questão dos adjetivos, mas eu acho que é bem mais complexo do que linguístico, há uma estatística envolvida também. Isso acho que precisaria ser bem mais estudado, assim, me parece uma questão de complexidade grande. E eu falei um pouquinho sobre os 5 traços do Big Five, que são extroversão, abertura à experiência, conscienciosidade, que é a diligência, amabilidade e neuroticismo. Eu fiz uma diferenciação entre as emoções positivas e negativas e os traços de emoção positiva e negativa. Eu falei sobre a estabilidade ao longo da vida desses traços e associei isso a uma relevância da teoria, na medida em que se esses traços mudassem toda hora, não faria muito sentido a gente estudá-los. Falei um pouquinho sobre o hexaco, que seria um próximo passo do Big Five, mas que também, assim, acho que há uma relação à tríade do mal, talvez, não sei. E por fim, por que seria útil a gente entender o Big Five e para que pessoas, no caso as neurodivergentes, seria ainda mais interessante a gente esse estudo e esse entendimento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Valeu!